Olá, pessoal. Estou aqui hoje para começar o nosso FV Podcast, nosso ano de 2026, e eu trouxe para vocês o remédio certo para dor com uma especialista da área de saúde chamada doutora Lara Martini, e ela vai falar para a gente, né, quais são né, ela tem vários cursos de pós e ela é realmente conhecedora da dor. E ela, mais do que ninguém, vai nos ensinar hoje a como a gente não ter dor, né? E não sentir a dor ou até prevenir contra a dor. Exatamente. Vamos lá, doutora Lara, é um prazer ter você aqui conosco. Vai ser um prazer imenso, Fabi, mais uma vez aqui com você. Sempre que você me chamar, eu venho correndo, porque você é maravilhosa. Muito obrigada. Você também, que eu sei o quanto você é dedicada, estudiosa, é uma pessoa que realmente cuida dos seus pacientes com muito amor e carinho, e eu acho que isso faz toda uma diferença, com né? certeza. Eu acho que a parte final que a gente, né, é remunerada, para você quase que não existe, porque eu percebo, né, a forma de condução da sua clínica, né, de como vocês lidam com o paciente. E eu vejo que isso acaba sendo revertido de uma forma muito natural. Sim, com certeza. Fala um pouquinho pra gente das suas especializações, né? Como que tá a sua vida, como que você está buscando inovar nesse ano de 2026, né? Como que você vai tirar as dores de quem está nos ouvindo para nos procurar e saber como que a gente cuida de pessoas, né? Eu acho que isso que você falou, né? De cuidar de pessoas. Parece meio balela, mas aquela frase de Jung, né? Saiba todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Eu acho que vai muito daí, né? Nosso propósito e nosso trabalho é muito humano, é de cuidar de pessoas, é de tentar trazer essa vitalidade, né? Essa autonomia e uma vida sem dor. Hoje eu usei essa metáfora com uma paciente. Parece um filtro do Instagram quando a gente está com dor, mas um filtro cinza, né? Então tenta pensar mais ou menos por aí. Sua vida fica toda cinza, sem cor, você não tem graça pra nada. Sem Parece ânimo. que aquele sol não brilha, né? Como diz o Roberto Carlos, a alegria é triste, né? Mesmo aquele momento feliz, você tá ali angustiado, tá com dor. Então, e você vê que há diferenças, porque quando a pessoa começa a tratar desde cedo, até os mais velhos, né? Com certeza. O que você falou é muito interessante, né? Eu não só quero tentar apartar e tirar a dor, mas principalmente prevenir, né? Que é esse nosso maior propósito, com certeza. Por isso que eu disse para vocês que eu trouxe o remédio. Eu adorei. Ela vai nos ajudar, né, a mostrar que é possível tirar a dor. Ai, gente, eu adorei essa frase, dessa profissional. Então, vamos lá. Eu queria saber de você, né, eu sei que você trouxe muitas novidades, né? Você está com uma clínica nova na cidade, que é o nosso bebê. Fala um pouquinho dela, da franquia, qual é a proposta, para as pessoas conhecerem. Bom, primeiro a gente deu esse spoiler aqui em primeira mão, né? Alguns meses atrás, a gente estava assim nos bastidores, lutando, trabalhando muito, correndo com obra. Mas, assim, tudo pensado nos mínimos detalhes, né? Para poder tentar trazer o melhor. E aí a gente abriu, em outubro do ano passado, a gente abriu aqui em Campos a franquia Doutor Hérnia, que é uma clínica especializada em fisioterapia, né? Especializada em coluna vertebral e em hérnia de disco. Tem uma metodologia própria, comprovada cientificamente, de até 95,7%. Depois eu posso até checar se essa porcentagem de efetividade, né, de resolução dos quadros, exato. E como eu e meu marido, né, meu sócio, doutor Eduardo Piazzi, que é especialista em coluna vertebral, e eu especialista também, cirurgião, né, de coluna, e eu acho muito engraçado uma frase que ele diz, que é o seguinte: eu amo operar. Ele fala, eu amo operar, mas eu amo muito mais ver o meu paciente sem dor. Então, se a gente consegue reabilitar esse paciente, né, hérnia de disco, na sua grande maioria, né, das vezes, consegue ter, né, uma resolução ali sem intervenção cirúrgica, então com fisioterapia, com reabilitação. Então, se a gente consegue ver esse paciente ali 360 graus, pra gente é o nosso maior sucesso, assim. E a clínica veio nisso, com a ajuda de Fabi, né? A gente inaugurou tanto a Doutor Hérnia, né, a franquia Unidade de Campos do Goytacazes, como no mesmo lugar também o Instituto Martini Piazzi. Que é uma continuidade, né? Como se fosse exatamente uma continuidade do que a gente já faz, né? Tem tanto a parte médica também voltada para dores crônicas, como tem outras especialidades, como psicologia, nutrição, geriatria, tudo para a gente conseguir,
ver o paciente 360, que eu sempre falo aqui, Fabi, né? A importância de conseguir enxergar ele e atender ele no mesmo lugar com mais conforto. Exatamente. Né? Ficou tudo tão lindo, né, Fabi? Ficou muito bonito. Ai, gente, olha, realmente parece que é um bebê, porque a gente fez tudo com tanto amor, então a gente pensou em cada detalhe, desde a decoração, recepção, como que o paciente... A forma de atendimento. Isso, toda a jornada, né? Tudo pensado com... E o que eu gosto muito deles é que as histórias, né, doutora Lara, são reais. Né? E ela traz muito resultado, e eu acho que isso traz uma confiança muito grande no trabalho desenvolvido. E ela, apesar de ser nova, o que eu acredito e vejo é que ela é muito estudiosa. Muito. E eu acho que o médico, como contador também, qualquer profissão, quem ama o que faz, busca aprender, busca ir atrás das informações, não parar no tempo, né, doutora Lara? Então, isso é uma coisa muito importante. Quanto mais interessado, mais interessante, né? Eu sempre falo isso. Então, quanto mais a gente é interessado em aprender coisas novas, seja até no âmbito profissional ou pessoal, né? Mais interessante a vida fica. Então, a gente sempre pensa nisso. E eu também tenho que puxar uma sardinha aí para doutor Eduardo, que não pôde estar aqui hoje, mas que também é incansável nessa questão de estudo. Então, assim, é um estímulo muito bom que eu tenho dentro de casa, né? A gente sempre procura que tenha de mais moderno. Eu vejo que vocês dois, um completa o outro. Sim. Né? Sim. E eu até, assim, falo assim, gente, incrível, porque eles são casados e conseguem um completar o outro. É um casamento, né, em casa e na profissão. Meu marido é especialista, é neurocirurgião, né, especialista em coluna vertebral, e eu em dores crônicas, então chegam muitos pacientes para mim com dores na coluna. Você já auxilia ele em cirurgias ou ainda você não? Sim, sempre, desde sempre. A gente faz bastante coisa juntos e hoje em dia, cada vez mais no centro cirúrgico, a gente faz vários bloqueios, procedimentos, né, assim, minimamente invasivos, né, para dor, eu auxilio ele. E aí eu queria que você mostrasse a diferença entre o instituto e a clínica nova, doutor Hermínio. Doutor Hérnia. Bom, a gente tem, como se fosse um grande guarda-chuva, né? Nós temos o nosso consultório, que fica no edifício Connect, onde atende eu e o doutor Eduardo. É o consultório para consultas. É o nosso consultório, que é a clínica Piace, né? Que já é para atendimento conosco, e ali a gente também já consegue fazer muitas coisas, a gente tem muitas tecnologias, onda de choque focal, laser, a gente consegue fazer a parte de injetáveis, de reposições, de bloqueio simpático venoso, né, que é uma terapia para dores refratárias, alguns bloqueios, a gente tem ultrassom, então, enfim, a gente lá tem toda uma estrutura para fazer tudo com toda a segurança e conforto do paciente. Já no instituto, que é no mesmo lugar onde fica a clínica Doutor Hérnia, a gente tem então a parte de fisioterapia, que é a clínica Doutor Hérnia, né, que é fisioterapia voltada para a hérnia de disco e coluna vertebral, e a gente tem o instituto, onde a gente também atende lá algumas vezes, tem outros colegas médicos, e tem a psicóloga, geriatra e nutricionista também. O atendimento é só particular ou tem convênios? Também aceitamos convênios. Na clínica Doutor Hérnia não aceita convênio. Doutor Hérnia é só particular. É só particular, até porque é uma franquia, mas a gente brinca que é igual a Casas Bahia, a gente consegue facilitar o pagamento da melhor forma, que fica mais confortável para o paciente. Porque a gente sabe que, né, que tudo isso é uma demanda também financeira para o paciente muito grande, tem medicação, tem médico, tem tratamento, então a gente tenta facilitar ao máximo. Entendi. Então isso também é importante você saber a diferença entre uma coisa e outra. Sim. Né? Muita gente procura o Doutor Hérnia também ainda achando que vai ser uma questão médica, né? E a Doutor Hérnia é focada em fisioterapia. Mas ali naquele mesmo lugar você consegue ter acesso ou a mim, a Doutor Eduardo, ou com os outros colegas que lá atendem também a parte médica para dores crônicas. Você poderia falar para a gente de um caso? Eu gosto muito de levar para caso prático, porque eu acho que as pessoas entendem melhor, né, o surgimento de uma dor, um caso, né, sem um caso que uma experiência que você tenha passado e que você conseguiu tratar de uma forma natural, porque eu sei que vocês não gostam muito de usar medicamentos, né? Vocês usam Fabi, muito a medicina integrativa, não é? Também, mas assim, porque na verdade a gente faz 50%, né? Os outros 50% é a parte mais difícil e é a parte do paciente. Então a gente sempre tem que alinhar isso. Porque eu posso fazer todo o procedimento que for, posso instruir na medicação, mas se ao chegar em casa esse paciente não fizer toda essa parte que é integrativa, que na verdade é integral, que é manejo do estresse, ter um sono de qualidade, prestar atenção na alimentação,
fazer a parte de fisioterapia ou atividade física, musculação, essa reabilitação, infelizmente eu não posso fazer por ele. A clínica nova, né, Doutor Hérnia, ela tem pilates? Então, é uma metodologia própria que, na verdade, tem um pouco de várias coisas, tanto do Pilates como do RPG, a fisioterapia motora. Então, é uma que lá, metodologia... no caso, faz parte do tratamento. É o tratamento para a hernia de disco e coluna vertebral. É uma metodologia da franquia, comprovada cientificamente. Então, vai um pouquinho de tudo. Então, tem todo um processo que a pessoa vai seguir. Tem todo um processo, sim. Tem vários tipos de protocolo, onde primeiro... Bom, como que funciona? Já vou, explicar. O paciente chega até nós lá na clínica Doutor Hérnia, então já ou com alguma indicação, ou se tem alguma dor, principalmente aquela dor no ciático, né? Aquela dor na coluna que corre ali para a perna, vai até a ponta do pé, ou aquela dor no pescoço que irradia para os membros superiores, para o braço, fica dormente, pinicando. Enfim, quando tem esses sintomas, vai até a clínica Doutor Hérnia e é avaliada pela fisioterapeuta especializada. E a partir daí é feito, todo o planejamento de um protocolo específico para aquele paciente, para aquele caso, de acordo com a metodologia da franquia. Então, é mais ou menos por aí. Aí, tem vários protocolos mais curtos e mais longos, durando até 24 sessões, 3 meses. É muito interessante, E aí, Fabi. o pacote ele é fechado já com a fisioterapia. É como se você visse a curto e a longo prazo. Na Doutor Hérnia é da fisioterapia. É separado essa questão, do instituto. Exatamente. Lá na Doutor Hérnia é tudo da franquia, é da clínica de fisioterapia. E aí, o paciente vai passar ali por aquelas sessões no protocolo que foi indicado para ele pelo fisioterapeuta especializado. E aí é tudo a metodologia da Doutor Hérnia. E aí, vamos supor, a pessoa está com dor e está com sobrepeso. Precisa se cuidar. Perfeitamente. Lá vai ter... Lá naquele mesmo lugar vai ter, por exemplo, a nossa nutricionista. Que é muito interessante porque a gente consegue fazer essa integração, Ou trabalhar tudo em conjunto, Exato. Então, muitos pacientes que acabam indo, na nossa nutricionista, é interessante porque a gente tenta fazer sempre um round ali multidisciplinar. Então, a gente troca as experiências, a gente conversa sobre os casos. Então, olha, eu preciso que ajuste tal coisa na dieta daquela paciente por conta de tal condição de saúde. Então, eu consigo dar o feedback do que eu preciso como médica e ela consegue me dar o feedback da parte nutricional, Isso é muito interessante. Assim como os fisioterapeutas também. Apesar da fisioterapia no Doutor Hérnia, ser uma terapia exclusiva, a gente também troca muita informação, afinal de contas, nós somos especialistas em dor e dor na coluna, Então, a gente sempre troca ali algumas experiências, aconselhamento, tanto a gente com eles e eles conosco. Então, muito legal. O que eu percebo é que as dores de coluna, elas vêm e não são coisas rápidas, passageiras. Uhum. Depende muito do tamanho ou da proporção da lesão, Sim. E muitas vezes as pessoas já tomam um remédio e acham que aquela dor vai passar. E o que você deixa de... Vamos botar assim, o que você diria para os nossos ouvintes, em relação a esse comportamento? Como que elas poderiam melhorar ou procurar, pessoas que realmente... Que eu acho assim, é muito sensível essa dor. Sim. Você tomar só um remédio... É muito limitante, É. Dor na coluna, a grande maioria da população, em algum momento da vida, todos nós, em algum momento... vamos provavelmente apresentar alguma dor na coluna, Principalmente dores lombares, por exemplo. No final de um dia cansado, Acontece com a grande maioria. A dor, ela pode ser muito inocente, sim, tá? Pode ser uma dor muscular, pode ser ali um mau jeito. Um mau jeito. Meu maior medo, eu acho que quem está nos ouvindo é importante a gente entender, são as red flags, que a gente chama. São as red flags, que são os sinais que a gente precisa sempre ter em mente. Então, se essa dor irradia, se tem formigamento, que a gente chama de parestesia, quando fica dormente, se tem uma febre associada, por exemplo, se é uma dor, realmente excruciante, aquela dor muito intensa e que não passa, ou ainda, se for uma dor que é leve, mas é aquela dor que te incomoda ali por mais de 3 meses, ou seja, ela já é classificada como uma dor crônica, esse é o momento de procurar a gente. O quanto antes, melhor, na verdade. Isso que eu ia falar, porque eu acho, o que me preocupa é aquele paciente que ele sente a dor e aí ele vai na farmácia e compra um anti-inflamatório. Isso que eu ia falar. Que resolve muito num primeiro momento, para quem tem indicação, não sou contra.
nem nada, mas assim, fica ali tomando aquilo, tomando, e chegam muitos pacientes pra mim, chegam assim, olha, Vai mascarar a eu tô dor, né? 2 meses tomando um anti-inflamatório, então assim, isso pode gerar outros problemas de saúde para aquele paciente, né? Então, isso é o que nos preocupa. Então, sempre prestar atenção nessas red flags, então, aquele sinal de alerta de, olha, eu acho que essa dor não é uma dorzinha comum, tá? E principalmente, ok, fez ali um alongamento, né? Alguma coisa não passou, já tá começando. Poxa, procura atendimento, procura logo para poder essa dor não cronificar e seja ela uma lesão, por exemplo, ou algo mais sério também, não demorar para a gente conseguir tratar. Então, como vocês estão vendo, tomar remédio sem uma indicação, médica não é aconselhável, não, né? De forma alguma. É melhor procurar. E aí, por isso que eu falo que ela é o remédio certo, porque eu acho que, né, você com o remédio certo, você até evita fazendo tratamento. Porque muitas vezes a gente tem de causar um problema futuro, né? Você falou sobre a gente não gostar de usar medicamento, e eu até acho que não, assim, quando necessário, eu acho que a gente tem, né, tanto avanço na medicina que eu acho excelente se a gente tem medicação específica para tal situação. Mas, assim, não faça uso dessa automedicação sozinha. Tem uma orientação, porque muitas vezes é alguma orientação que você precisa do seu médico, muitas vezes aquilo não vai resolver com remédio. Então, pode ou ser algo cirúrgico, algo, né, que a gente consiga resolver, por exemplo, com a fisioterapia, mas que precisa de algo a mais. E aí você vai protelando e acaba agravando aquela situação. E como que o paciente identifica, juntamente com a especialista da dor, né? Você que é uma pessoa que entende, como que ele sabe, né? Quando que você vai indicar que é cirúrgico? Quando que você recomendaria uma cirurgia? Porque aí vocês têm toda uma análise, né? E você ainda é casado com um cirurgião. Então, você tem mais do que uma experiência, né? Sim. Realmente, você vive essa experiência. Fabi, é muito difícil te responder essa pergunta, assim, porque realmente cada caso é um caso, principalmente casos cirúrgicos, são mais complexos, então demanda todo um exame físico naquele paciente, uma anamnese, analisar, né, todos os exames dele, então não é assim de uma hora para outra. Então muitas pessoas ficam com medo às vezes de procurar um médico justamente achando que já vai logo encaminhar para cirurgia. E aí é o que o Eduardo fala, muito pelo contrário, né? O quanto a gente conseguir ali mecanismos para não precisar de algo mais invasivo, né? Algo maior, a gente sempre vai tentar. Então é muito difícil te responder dessa forma. Agora, sempre se atentar para os sinais de alerta. Então, assim, poxa, se é uma pessoa que já está com perda de força, que já está realmente com pinicando ali, com a parestesia, com a dormência já muito avançada, um paciente às vezes, por exemplo, que não está conseguindo ainda ter, já não consegue ter controle ali de esfíncter, ou seja, que às vezes acaba urinando, né, de forma involuntária. Então, tudo isso são sinais de alerta. Isso é causado pela dor? Ele não segura? Não, isso pode ser causado por algumas lesões na coluna, por exemplo, uma hérnia de disco grande, estrusa e tudo mais. Olha, então, assim, isso é claro que eu tô falando de um caso mais avançado, mas eu digo assim, às vezes o paciente vai realmente protelando, né? E aí são casos que normalmente, né, podem ter que ter alguma abordagem cirúrgica. Mas, assim, é muito difícil eu falar, né, de forma tão abrangente. E o mais legal de vocês é que vocês, assim, porque a gente vê muitos casos, né, que a pessoa às vezes vai no médico e ele logo quer operar. E eu vejo que vocês não. Vocês, além de tratar, né, vocês olhar o caso primeiro, né, de uma forma diferente, vocês só levam para a cirurgia realmente no extremo. Até porque, Fabi, hoje em dia a gente tem não só muita tecnologia, mas a medicina da dor avançou muito. Então a gente consegue não só aquelas orientações de estilo de vida e às vezes com medicação, com reabilitação, mas a gente consegue fazer os procedimentos minimamente invasivos, que são muito interessantes, que a gente faz tanto no consultório quando eventualmente em centro cirúrgico, que são os bloqueios, por exemplo, radiofrequência. Então, tudo isso para a gente conseguir não levar para cirurgia. Às vezes o paciente com uma melhora da dor consegue fazer melhor a reabilitação dele na fisioterapia e aí a gente consegue ter um sucesso. Então, assim, tem muito caminho, muita água para rolar antes de um procedimento cirúrgico. O paciente vai responder ao tratamento também, com certeza, com certeza. Então, cada caso é um caso e como ele vai conseguir, né? Sim, responder à dor, né? Pra gente conseguir uma reabilitação quanto antes, né? Porque o mais importante é a gente conseguir devolver essa autonomia e a qualidade de vida para o paciente. Eu que consigo, que atendo, né, muitas dores crônicas mais complexas,
que nem sempre são musculoesqueléticos, são dores mais, né, como uma fibromialgia. Então, eu sempre falo com o paciente, nem sempre a minha intenção é zerar completamente de cara aquela dor. É principalmente devolver qualidade de vida. O que não significa que ele tenha que se acostumar com a dor de forma alguma. Mas a gente conseguir maneiras de reduzir essa dor, ter controle e ter tratamento. E a fibromialgia é uma doença tratável? É uma doença tratável, é uma doença que ainda não tem cura, mas é uma doença que tem total controle e tratamento. Isso é muito importante. E a origem dela? Você que é uma estudiosa da dor. Pois é, então, podem ter várias origens, então é algo multifatorial, tá? Não tem ainda, tanto que a gente não consegue ter um exame, por exemplo, um marcador, né, no exame de sangue ou algum exame de imagem. A gente faz o diagnóstico de fibromialgia de forma clínica e principalmente por exclusão. Então, assim, o paciente, ele tem, né, eu sempre explico que é um tripé, é legal a gente explicar aqui, porque não só aquela dor difusa no corpo todo, antigamente eram vários pontos dolorosos, né, mas hoje em dia a gente também leva em conta esse tripé, que é a fadiga constante, crônica, a dor difusa, distúrbios do sono. E também, né, eu diria quase que um quarto ali, que é o fibrofog, que é aquela memória ruim, aquele raciocínio mais lentificado. Então isso tudo é muito comum na fibromialgia. Claro que excluindo outras causas. Ajudar ajudar nesse tipo de tratamento? No controle de sintoma existe, Fabi, mas assim, a gente tem que entender primeiro isso. A gente tem que excluir outras causas. Então, a gente tem que excluir causas reumatológicas, a gente tem que excluir alguma hipofitaminose. Você vai por eliminação, anemia, né? Sim, é um diagnóstico por exclusão que a gente chama. Mas existem vários artifícios que a gente consegue otimizar para poder combater esses sintomas. Então, existem alguns tipos de vitaminas, né? De complexo B, colina, que ajudam, né, nessa parte cognitiva, que ajuda na memória. Então, isso a gente consegue fazer e o paciente já vê uma melhora disso, né, desse esquecimento e outras coisas. Agora, eu gosto de fazer tudo muito certinho, porque eu sou muito Caxias, né, Fabi? Então, assim... Eu sei disso. Tanto que a gente faz a parte de reposição de vitaminas lá no consultório, mas é tudo muito bem orientado, baseado ali em evidência, baseado no exame do paciente, é muito personalizado. Não existe assim, vou fazer aqui um soro que vai melhorar tudo. É muito individualizado isso, não pode ser assim, né? Tem que ser uma coisa realmente com acompanhamento, né? E aí a gente consegue, Fabi, a gente consegue trazer muita qualidade de vida para esse paciente. Agora, interessante da fibromialgia também, que além da parte de medicamento, que hoje em dia, né, avançou muito, a gente tem muita coisa que a gente consegue usar, continua, a primeira recomendação é atividade física. Então fica aqui esse recado. E é tão natural, né, fazer, né, e às vezes a gente, por preguiça ou por acomodação, a gente acaba não fazendo, né? Mas aí eu vou além, Fabi, o paciente fibromialgico, o paciente, não só da fibromialgia, né, mas falando que o paciente com dor crônica é um paciente que ele já está em muito sofrimento. Então, assim, ele sente dores constantes, dores que as outras pessoas, muitas vezes, familiares, não entendem. Então, também tem essa questão dessa fadiga. Então, são vários fatores que levam aquele paciente a não conseguir, às vezes, dar esse primeiro passo. Seja na atividade física, né, ou numa terapia e tudo mais. Então, eu acho que é aí que a gente entra. É aí onde eu sempre peço a Deus para me orientar na consulta, assim, para poder... Eu falei para vocês, gente, que ela é psicóloga, ela é médica, entendeu? Não, mas a gente tem que ser um pouquinho na consulta. Mas, assim, de fazer essa virada de chave. O paciente tem que saber o seguinte, se ele não soltar minha mão, eu não solto a dele. Então, a gente vai... Às vezes, não é numa primeira tentativa, às vezes... Não é do dia pra noite que você vai começar a ser uma pessoa super saudável, e vou malhar, e vou... Não, mas é um passo de cada vez. Eu vou estar ali do lado, conquista, firme né? e forte. E celebrar essas pequenas conquistas, né? Exatamente. Pacientes com dor e nós também, né? A gente Exatamente. tem que aprender a fazer isso no dia a dia. Tanto que quando a gente quer ficar, né? A gente quando é mais nova, quer malhar, quer ficar com um corpinho bom, a gente não pega um pouquinho de peso lá na academia. Exatamente. É porque a gente tem um objetivo, ficar durinha, não ficar com as carninhas bonitinhas, não deixar cair. Tudo em cima, né, Fabi? Dói, né, gente? Pois é. Não, assim, isso acontece, né? Sempre que o paciente está sedentário e ele começa a malhar, eu faço meia-culpa quando eu fico também longe lá de Hugo, ele me puxa a orelha. Os pesos no chão. Então é claro que dói nesse primeiro momento, mas isso é uma dor normal. O que não pode é aquela dor que já ultrapassa. Tanto ultrapassa 6 meses, como aquela dor para pacientes que têm uma sensibilização, né, maior, realmente é uma dor que incomoda muito, mas
Aí a gente traçar estratégias ali junto com o seu médico e a gente conseguir devagarzinho levando para poder esse paciente continuar na atividade física, porque a gente brinca que a farmácia é natural, né? O remédio mais barato e mais eficaz que existe. Então, gente, eu ia fazer a última pergunta a ela, ela já me respondeu antes, tô falando para vocês, e ela me respondeu antes de eu fazer a última pergunta, que eu ia perguntar para ela qual o melhor momento, né, para descobrir que realmente a pessoa tem que procurar o especialista da área, né, da dor. Fabi, vamos repassar. Toda dor que passa de 3 meses e não precisa ser aquela dor intensa e constante durante os 3 meses, mas aquela dor que vai e volta, aquela dor que incomoda. Tem algo estranho. Poxa, tem algo estranho. E você não tem que se acostumar com isso. Você não tem que viver com esse filtro com essa dor, cinza. Né? Exatamente. Isso independente de idade, né, doutora Lara? Com certeza. Eu atendo pacientes cada vez mais jovens, inclusive. Então, independente de idade, é você não normalizar isso, é você procurar a qualidade de vida e a gente vai estar aqui para te ajudar. E quanto mais cedo, melhor também, né? Seja procedimento ou seja apenas para uma orientação, quanto mais cedo, melhor. Porque aí a gente consegue colocar a casa em ordem, a gente consegue te orientar e estar ali do seu lado, firme e forte, para poder virar esse jogo, né? Exatamente. Aproveitar o começo do ano, gente. Vamos mudar a forma de pensar, dia, né? a forma de você realmente levar a vida de forma saudável, né, e conviver, né, até mesmo se você tem a dor. E é possível fazer um tratamento para que você não sinta mais essa dor. Que você possa ter controle dessa dor. E tenha uma qualidade de vida. E ter qualidade de vida, com certeza. Então, doutora Lara, né, a gente apresentou aqui hoje que ela tem, né, o Instituto e tem, né, a outra clínica. Temos o consultório, né, que a gente continua lá atendendo, lá no Edifício Connect. Temos o Instituto Martini Piazza na Rua Barão de Miracema, 175. E temos a nova também clínica, que é o bebê. A doutora Hérnia, também na Rua Barão de Miracema, 175. E vai ser um prazer imenso receber vocês lá. Então, gente, sentiu dor, não sabe como tratar, procura a clínica, né? Que tem toda uma forma de condução, tem todo um processo para que, né, realmente você chegue na conclusão da melhor forma, né? Com certeza, do melhor tratamento, né? E eles, né, com esse instituto também, que eu acho que é onde vocês, eu acho que vocês vão estudar muito mais coisas, né? Que eu percebo que você, doutor Eduardo, vocês buscam estudar os casos, trocar opinião, levam, a gente né, faz à isso frente. Sempre leva, nossa. E às vezes nos cursos que a gente faz, a gente discute, a gente procura saber. Isso é muito interessante. Isso realmente, nós somos incansáveis, assim. Eu acho que isso é um diferencial da clínica de vocês, né? Obrigada. Que as clínicas têm, eu vejo que elas têm propósitos diferentes. Mas só que esses propósitos, eles se conversam. É como se eles se encontrassem num momento, na verdade, não, Fabi, eu vou até discordar. É um único propósito. É realmente levar a qualidade de vida para aquele paciente que está em sofrimento. Seja por qual meio for. Seja com a consulta, seja com a fisioterapia, seja com a parte nutricional ou a parte emocional, psíquica, né? É realmente dar acolhimento. Acho que esse é o nosso maior propósito, é acolher esse paciente. Vocês estão de parabéns, né? Porque é difícil você encontrar os médicos hoje, eu percebo, né? Eu estou falando isso porque eu também tenho outros, né? Os médicos, eles pensam como vou te falar, eles pensam nessa parte, como que eu vou dizer, de tirar a dor, né? Mas também tem um outro lado comercial, e eu não vejo isso em vocês, assim, dessa forma, entendeu? E eu acho isso incrível, porque vocês primeiro focam no paciente, então isso é um diferencial incrível. Fabi, olha, entendeu? Eu vou assim fazer um desabafo aqui, né? Fabi é minha contadora, então ela também... mas assim, todos nós recebemos boletos. Pra pagar. Inclusive, eles não param de chegar. E a gente precisa, né? Mas assim, é boleto, é conta, é manutenção. É claro que para tudo isso, mas o que eu agradeço todos os dias é que, assim, fazer o que eu amo, o meu trabalho que é realmente a minha paixão, ainda é o meu trabalho, assim, ainda é o meu meio, né, de ganhar meu dinheiro. Mas a diferença é você fazer com amor. Com amor. É isso que eu acho importante. É quase o resultado vai vir. É de quebra, né? De quebra vem. É claro que eu não tô aqui falando... É claro que todos nós precisamos, né? E a gente tem contas para pagar e tudo mais. Mas, assim, quando a gente tem um propósito, Fabi... Quando a gente tem, sabe, essa coisa maior, assim, esse amor realmente, isso tudo... acaba virando... vale a pena. Nossa, tudo e aí a diferença é você escolher o profissional certo. Se você escolhe o profissional certo,
Com certeza. Você vai ter um atendimento. Por quê? Pagar, você vai pagar a qualquer um. A qualquer um. Então, essa é a diferença, né? A gente aqui no nosso FV Podcast, a gente sempre mostra, a gente traz pessoas especiais, pessoas diferentes. E o nosso objetivo é mostrar que é possível acreditar que existe um mundo melhor, que é assim que a gente quer recomeçar nosso 2026, por isso que eu trouxe a doutora Lara, né? Que é uma especialista da dor, ela e o marido, né? Que cuida das 2 clínicas, e eles encontraram um meio, né? E uma forma de condução maravilhosa para, né, todas as idades. Sim, sim, com certeza. E assim, Fabi, eu gosto muito, a coisa que eu mais fico emocionada é quando o paciente percebe o valor, não é o preço, é o valor em cima daquilo. Então, assim, eles, às vezes, muitas vezes, eles chegam e falam assim, nossa, doutora, já cheguei na recepção, minha dor já começou a melhorar, porque, nossa, eu tomei um cafezinho, tava já distraiu gostoso, a cabeça, né? E o cheirinho, e a musiquinha, as meninas foram ótimas. E isso na outra clínica também tá se repetindo. Então, assim, nossa, como aqui ficou bonito. É o resultado. É o resultado, é saber que a gente pensa em cada passo da jornada desse paciente. Desde quando ele chega até nós, seja, né, pelas redes sociais ou por indicação de algum colega e tudo mais, e como que ele é acolhido em todo o processo do tratamento dele, assim, isso é muito legal. Incansável, é incansável. E eu fico muito emocionada quando os pacientes vêm com esse feedback, assim, realmente faz tudo valer a pena. Teve toda uma diferença. E eu quero agradecer a você por mais esse FE Podcast, dessas dicas maravilhosas, né? Da forma de você ser essa pessoa doce, que faz as coisas realmente com prazer, né? E o resultado, como eu falei para você, ele ao final disso tudo, tenho certeza que ele já está vindo, essa construção de vocês dois, né? Essa junção, essa união, né? E além deles serem pessoas realmente humanas, porque eu acho que antes de ser médico, vocês são humanos. Com certeza. E eu acho que isso faz toda uma diferença. Sou muito orgulhosa de cuidar da clínica de vocês, né? E de vocês, e de ter vocês como, né? Como pessoas incríveis. E indico para vocês, né, que realmente ela é uma médica que realmente tira do remédio, tá, gente? Quero agradecer aos nossos patrocinadores, ao Cicobi Fluminense, à FV Soluções Contábeis, ao Terceiro Setor. E até o nosso próximo episódio com um novo assunto que realmente, né, a gente busca aqui ajudar pessoas e mostrar que é possível, né, doutora Lara? Traz assuntos muito relevantes e, assim, eu tô muito feliz e muito honrada de estar aqui mais uma vez. E hoje ela trouxe essa novidade aí do Instituto e da muito legal nova, explicar um pouquinho desse nosso bebezinho, né, Fabi? Exatamente. Porque a gente tá fazendo tudo com muito carinho. Espero que vocês tenham gostado. E a gente vai colocar aqui os endereços das clínicas, né? Para caso alguém queira ou queira tirar dúvida, pode mandar para ela as perguntas, né? Ela é uma pessoa que ela responde com carinho, com atenção. Nós estamos aqui para isso, para ajudar o próximo, né? É isso aí, com certeza. É o nosso objetivo. Juntos. Até breve, gente. Tchau, pessoal.